Don't you forget about me. Don't you forget about me. As you walk on by, would you call my name? As you walk on by, would you call my name? When you walk away, I said la 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 la
stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails he makes me wait, and I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more, and I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't leave. With or without you. My hands are tied, my body's bruised. He's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give yourself away. With or without you. With or without you, my love, I can't leave. With or without you, I said with or without you. With or without you, my love, I can't leave. With or without you. With or without you. Said I can't live without you, baby. With you, my love. Oh, with or without you. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Muito obrigado por estarem presentes, muito obrigado também pelo convite que me foi dirigido para estar aqui neste painel. O meu nome é Luís Garriapa, eu sou jornalista da SIC, sou jornalista há 30 anos, quase sempre na área da justiça, e ocupo agora as funções de editor de justiça da SIC também. Vou aqui fazer também uma pequena introdução em relação aqui aos meus companheiros de painel.
começando pelo Aniceto Massa Fernandes, que é licenciado em solicitadoria, ingressou nos tribunais em 99, em Loulé, depois foi para Albufeira, onde ainda desempenha funções como escrivão de direito afeto a um juízo local criminal. Carlos Caixeiro é secretário de Justiça, aposentado, foi formador-coordenador no Centro de Formação de Funcionários de Justiça e presentemente colabora com o Departamento de Formação do Sindicato dos Funcionários Judiciais na elaboração de textos de apoio, emitindo informações de apoio de índole técnico-processual e ministrando ações de formação em diversos pontos do país. E António Albuquerque, oficial de Justiça, técnico de Justiça Principal, com experiência em todas as áreas processuais da jurisdição comum, e a quem eu também dou as boas-vindas para esta conversa. Sei que antes de partirmos aqui para as perguntas e respostas, o Carlos Caixeiro tem aqui uma pequena apresentação para nos fazer e a partir daí podemos então depois partir para a fase aqui do debate. Sim, senhor. Muito boa tarde a todos. Queremos cumprimentar todos os elementos que compõem a mesa, os colegas, aos presentes nesta conferência sobre o processo penal, que nos honram pela vossa presença, com certeza absoluta. Começo por estar triste, porque sobre aquilo que ouvimos desde manhã, parece que o oficial de justiça não é parte integrante neste processo. Ouvimos falar em procuradores, ouvimos falar em juízes, ouvimos falar em órgãos de polícia criminal e o funcionário de justiça está para ali. Está para ali. Temos falta aqui, temos falta ali, falta-nos aqui, falta-nos ali. Não tem importância nenhuma. Aquilo que eu ouvi desde manhã. Não gostei. Confesso que não gostei. Sou decano dos oficiais de justiça. O meu primeiro batismo foi num tribunal plenário, onde era juiz-presidente o Dr. Morgado Florindo, o acusador público Costa Saraiva. Naquele tribunal sinistro foi o meu batismo, o Tribunal da Boa Hora. Não gostei. Não gostei que vocês não dessem importância ao funcionário de justiça desde manhã que estou aqui. Caramba, não merecíamos isto. O convite que foi formulado ao Departamento de Formação do Sindicato dos Funcionários de Justiça, do que eu faço parte, prende-se com uma abordagem sobre a intervenção do oficial de justiça nesta área processual penal, sem perder de vista todas as áreas processuais em que estamos envolvidos. Vocês sabem quais são? Eu vou dizer. Nós estamos nos juízes centrais cíveis, estamos nos juízes centrais criminais, nos juízes locais cíveis, exercemos as nossas funções nos juízes de proximidade, nos juízes locais de crime, nos juízes locais de pequena criminalidade, nos juízes locais de competência genérica, nos juízes de trabalho, nos juízes de família e menores, nos juízes de comércio. Isto é tudo o oficial de justiça que está lá. É a roda do motor, mas vocês só veem o motor, não veem as rodas. É que isto sem rodas não anda, este motor sem rodas não anda. Nos juízes de comércio, nos juízes de execução, na jurisdição administrativa e fiscal, estamos no contencioso administrativo, estamos no contencioso tributário, estamos nos serviços do Ministério Público, estamos nos tribunais de execução de penas, estamos no Tribunal da Propriedade Intelectual, estamos no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Somos nós que lá trabalhamos, caramba. No Tribunal Marítimo, no balcão de arrendamento e do senhorio, no balcão nacional de injunção, somos nós que lá estamos. No Tribunal Constitucional, no Tribunal de Contas, no Supremo Tribunal de Justiça, cobertura dos oficiais de justiça, o funcionamento daquele tribunal, no Supremo Tribunal Administrativo, nos tribunais, nos diversos tribunais da relação, no Tribunal Central Administrativo Norte e Sul,
No Conselho Superior da Magistratura temos funcionários no Conselho Superior da Magistratura, no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no Conselho Superior do Ministério Público, no Conselho de Oficiais de Justiça, na Direção-Geral da Administração da Justiça, no Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, na Comissão Nacional de Proteção de Dados, que funciona junto à Assembleia da República, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Há alguma semelhança desta classe profissional com uma outra da administração pública? Parece-me que não há. Não me consegue arranjar provas de que exista na administração pública uma exigência tão grande, tão enorme, de tão excepcional complexidade, já que falámos em excepcional complexidade dos processos, falo-vos da excepcional complexidade prática do exercício da função, não existe. E tivemos aqui a falar do Ministério Público, dos órgãos de polícia criminal, dos seus advogados, e a roda do automóvel não estava lá, só estava o motor. A razão de ciência que advém da nossa experiência acumulada ao longo dos anos em exercício de funções na área criminal e também na condição de formadores, quer a tempo parcial, quer a tempo inteiro, ao serviço da tutela de gás e presentemente envolvidos no projeto do Departamento de Formação, como o meu colega conferencista já referiu, no Departamento de Formação dos Sindicatos Funcionários de Justiça, com os meus colegas João Virgulino e o Dr. Diamantino Pereira, que alguns conhecem, autores de códigos de regulamentos das custas, etc., que também teve a seu cargo a direção do Centro de Formação de Oficiais de Justiça junto à Direção-Geral da Administração da Justiça e que não está presente nesta sessão porque tem problemas de saúde da sua esposa, que está bastante grave. Poderíamos apresentar aqui o Código de Processo Penal em 3 blocos dispositivos sem ter necessidade de os apresentar a todos, mas muito rapidamente. Temos do artigo 1º ao artigo 7º as disposições preliminares e gerais, isto só para vos enquadrar onde é que o oficial de justiça está em todas. Que se reportam a disposições de caráter genérico, apenas alguns, a integração de lacunas, a aplicação da lei processual no tempo e no espaço. Depois temos um outro intitulado parte primeira, que vai do artigo 8º ao artigo 240, tratando de matérias várias até ao início da fase do inquérito. Neste setor, o legislador conduz-nos para um âmbito do processo penal, enquanto realidade em si, isto é, antes do início da marcha do processo. A marcha do processo quando é que é? A partir da denúncia, inicia-se a fase do inquérito, o processo já materializado, já a início da sua tramitação. Englobando disposições que regulamentam aspectos essenciais do procedimento, tais como os que dizem respeito aos sujeitos processuais, aos atos processuais, à prova, às medidas de coação, de garantia patrimonial e às relações com autoridades estrangeiras, há uma legislação própria para este efeito. Finalmente, um terceiro bloco, que o Código nos fala em parte segunda, que vai do artigo 241 até o artigo 524, e assim finalizamos o nosso Código, que trata do processo penal já em movimento, a partir do início do inquérito e concluindo com matérias dos recursos, das execuções, da responsabilidade por taxa de justiça e custas, onde os oficiais de justiça têm uma grande importância relativamente à conta do processo, às liquidações, etc. Toda a gestão tributária é do oficial de justiça. Aqui chegados, importaria fazer, e deixo isso para os meus colegas, um itinerário sobre as particularidades de intervenção do oficial de justiça em toda a linha da tramitação do processo penal, em que teríamos que elencar os intermináveis e diversos atos que os oficiais de justiça praticam, o que tornava um trabalho fastidioso e não era para aqui interessante. Dada a extensa lista que se poderia elaborar nesta área processual, de longe a que mais exige recursos humanos. Nós estamos condenados a que a justiça, o que vai restar da justiça é a justiça criminal. Não tenham dúvida nenhuma. Já cá anda há muitos anos. Porque o cível e as outras
vão sendo afastadas para resoluções alternativas de litígio e coisas assim parecidas. O que nos resta é a justiça criminal. Esta não se pode fugir. Desta não se pode fugir. Acreditem que é isto que vai acontecer no futuro. Eu já cá não estou. Mas vocês estando, vão ver que é verdade. De longe a que mais exige recursos humanos, a área criminal. Tem alguma dúvida disto? Um processo criminal é uma autêntica bola de ping-pong. Não há dia que não mexa. Estou-lhe a falar uma experiência de 50 anos. De trabalho 43. E continuei, e ainda cá estamos com 50 e tal anos de exercício. Um processo de crime está sempre a mexer. Sempre a mexer. Vem um ofício a pedir uma certidão, lá vai o processo. Para passar a certidão. Vem um pedido de informação, lá vai um pedido de informação. O processo civil não é assim. O processo civil temos ali a fase dos articulados, possíveis incidentes, audiência prévia, sentença, entre outros, e ficamos por ali. É um processo mais compartimentado, mais disciplinado, mais organizado, mais ordeiro. A justiça, o processo penal é um processo indisciplinado. Porque é assim mesmo, porque não podemos contornar a situação, é assim mesmo. Pedem-nos uma informação dali, pedem-nos uma informação dali. Os arguidos têm processos em tudo quanto é sítio, há acúmulos jurídicos a fazer, há certidões, há etc. Isto é uma panóplia de situações que acontecem diariamente no mesmo processo, às vezes que nos fazem tirar do sério. E reformando a metáfora que ainda há bocadinho vos disse, nós podemos afirmar que a justiça criminal pode ter bons motores, até de um Ferrari, que é o caso dos seus magistrados. Temos excelentes magistrados, excelentes advogados, excelentes solicitadores, excelentes procuradores. Mas olhem, isto não anda sem rodas. E hoje não ouvi falar no oficial de justiça. Só ouvi falar que eles faltavam. Foi a única coisa que eu ouvi falar. Estou zangado. O conjunto normativo do Código de Processo Penal contém atos processuais de enorme relevância que obriga os oficiais de justiça a ter conhecimentos processuais e ainda jurídicos que não lhes compete, exigíveis apenas a juristas. É verdade ou é mentira? É verdade. Os oficiais de justiça, além de assegurarem a regular tramitação dos processos, dão assessoria às audiências de discussão e julgamento, entre muitas outras diligências, com os magistrados respectivos, procedendo à gravação das videoconferências, redigindo as atas e autos constantes da legislação processual. Por delegação de funções, daqui a bocadinho passo ao meu colega Albuquerque, que vai tratar da parte da investigação criminal. Nos termos do artigo 270, como sabem, o Ministério Público, por delegação de competências, muitas são as vezes que delega no oficial de justiça. Então, durante a investigação criminal, realizam atos idênticos aos que são praticados pelos OPCs, nomeadamente interrogatórios, número 2 do 144, autodeclarações, inquisições, entre outros, com um papel relevante na investigação criminal. Pois é, não servem para nada. Os oficiais de justiça asseguram o bom funcionamento com todos os operadores judiciários e o público, pessoalmente, via telefone, é a primeira imagem que o cidadão tem com a justiça, dentro dos tribunais, é o oficial de justiça. Desde a aplicação da lei no tempo, até à interpretação das leis, que cabem em exclusividade aos juristas, são praticados diariamente pelos oficiais de justiça, atos que exigem conhecimentos ímpares na administração pública. Estou-me a repetir, já o disse ainda há bocadinho.
com toda a abundante tramitação processual adjetiva, designadamente no direito processual, sem perder de vista a legislação conexa e outras práticas não codificadas. Nem tudo o que fazemos está no Código. Há muito procedimento que é extra-código e que os oficiais de justiça fazem. Carlos Caixeiro, vou ter que fazer aqui de moderador mau e vou ter que lhe pedir para acelerar aqui o passo. Senão depois não podemos dar a palavra aos outros participantes. Para além disso, ainda há bocadinho disse, é muito poupado nas oficiosidades dos procedimentos oficiosos por parte dos oficiais, o que obriga a uma abundância excessiva e muitas vezes desnecessária, a nosso ver, vista, conclusão, vista, conclusão, vista, sem absoluta necessidade, sem nenhuma necessidade. O que eu queria, no final, propor é que o oficial de justiça fosse codificado. E para ser codificado tínhamos que alterar o Código de Processo Penal. E nas definições legais, onde se encontram como definições legais o crime, as autoridades judiciárias, o que é uma autoridade judiciária, o que é um órgão de polícia criminal, o que é uma autoridade de polícia criminal, também tínhamos aqui uma linha. Funcionário de justiça, os oficiais de justiça, que asseguram nas secretarias dos tribunais e das secretarias do Ministério Público o expediente e a regular tramitação de processos em conformidade com a lei e na dependência funcional do respectivo magistrado. Isto era uma proposta que nós queremos fazer chegar à nossa direção do sindicato para apresentar ao Ministério da Justiça para que seja vista nesse sentido. Para isso, teríamos que alterar o título 2, a partir do artigo 48, do Ministério Público, que está lá, do Ministério Público e dos órgãos de polícia criminal. E passava a estar do Ministério Público, dos órgãos de polícia criminal e funcionários de justiça. Caramba, porque não? Porque não há reconhecimento. Do Ministério Público, dos órgãos de polícia criminal e funcionários de justiça. E punha lá um artigo com uma letra, 56A, a dizer assim: compete aos funcionários de justiça, oficiais de justiça, exercer funções específicas em conformidade com o seu conteúdo funcional, definido no respectivo estatuto. O estatuto está em discussão e estamos a trabalhar nisso, em conformidade definido pelo respectivo estatuto e nos termos fixados neste Código, e asseguram nas secretarias dos tribunais, estou a acabar, e nas secretarias do Ministério Público, o expediente e a regular tramitação dos processos em conformidade com a lei e na dependência funcional do respectivo magistrado. Claro, não, é isso mesmo. Número 2, aqui é que mora o problema. Ou melhor, a solução do problema. Compete em especial aos funcionários de justiça, oficiais de justiça. Eu digo isto porquê? Porque a nossa carreira está de acordo com estas regras. Funcionários de justiça é um grupo de pessoal. Os funcionários de justiça, os oficiais de justiça é um grupo pessoal, mas todos eles são funcionários de justiça. Porque o grupo pessoal de funcionários de justiça são pessoal oficial de justiça, pessoal informática, pessoal técnico-profissional, pessoal administrativo, pessoal auxiliar, pessoal operário. Por isso é que eu digo ali, funcionários de justiça, vírgula, oficiais de justiça. Funcionários judiciais, vírgula, oficiais de justiça. Para não haver confusão. E então, no número 2 do artigo 56A, que eu preconizava, compete em especial, resolvemos aqui o problema, aos funcionários de justiça, oficiais de justiça, mesmo por iniciativa própria, praticar atos que não envolvam matéria de direito destinados a assegurar a normal tramitação dos processos. Tínhamos aqui o problema solucionado. Portanto, instruções que viessem dos Conselhos Superior da Magistratura, circulares de execução permanente, etc., a definir os atos que não envolvem matéria de direito, que nós também os conhecemos quais são, e retirávamos tudo isso dos gabinetes
e os senhores magistrados teriam mais tempo para preferir os seus despachos e trabalhar os seus processos. Obrigado, Era Carlos isso. Muito Caixante, obrigado a que nos todos. trouxe Muito aqui obrigado. já uma proposta legislativa também e também nos trouxe aqui este desagrado com esta imagem, ou pelo menos aquele sentimento de personagem secundária neste filme da Justiça. Posso resumir assim a sua intervenção. Ainda que, no entanto, tínhamos ouvido no discurso da tomada de posse do Procurador-Geral da República também uma referência aos oficiais de justiça e também à necessidade da revisão do estatuto dos funcionários judiciais, até também para a criação de incentivos para uma carreira. Perguntava também agora a Aniceto Massa o que é que acha que emperra? Eu sei que é a sua área mais a parte acompanha o Ministério Público, não é? O Ministério Público é o qualquer. O Ministério Público. Então vou primeiro assim. Acompanha o Ministério Público. O que é que acha que emperra os processos quando toda a gente diz que os processos demoram uma eternidade na fase de investigação e depois na fase de já nos tribunais, depois já lá vamos? Qual é que é, o que é que são as causas? Quais são as verdadeiras causas e que soluções é que poderiam existir? Ora bem, muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui o painel, cumprimento todos os presentes, agradecer a vossa presença. Para além de tudo o que já foi dito nos dois painéis anteriores, com muita sapiência, nas várias vertentes, tanto na área que afeta mais diretamente os senhores procuradores e na área que afeta os senhores advogados, mas no fundo estamos todos no mesmo veículo, com rodas. Eu queria aqui acrescentar, portanto, para além do que já foi dito, com muita razão e com muita sapiência, como já disse, queria aqui acrescentar algumas coisas que eu acho que ao longo dos anos têm sido descuradas e talvez também devido à falta da revisão do nosso estatuto profissional, porque se tivesse sido feita já há alguns anos, se calhar algumas mudanças legislativas já teriam sido também realizadas. Os oficiais de justiça podem e devem desempenhar um papel bastante mais, digamos, com resultados bastante mais favoráveis para, neste caso, o processo penal e para a celeridade, a eficácia e eficiência dos processos penais. Eu queria deixar aqui alguns exemplos e já agora deixar o alerta que esperamos nós que o nosso futuro estatuto, portanto, preveja a entrada, preveja que os novos oficiais de justiça, ou os futuros oficiais de justiça, sejam já, portanto, colegas com a formação de base na área do direito, se não mesmo em direito, e, portanto, todo o paradigma, digamos, que vem desde há dezenas de anos, também vai mudar, sem menosprezar os atuais oficiais de justiça, que têm muito conhecimento acumulado, muitos deles também com formação em direito, mas, portanto, eu quero falar de um paradigma para o futuro, que advirá também do futuro estatuto, mas que deverá também ter por base algumas alterações legislativas. Por exemplo, a possibilidade das declarações prestadas perante o oficial de justiça no Ministério Público poderem vir a ser reproduzidas em todas as fases processuais posteriores, tal como aqui já foi também falado em relação aos senhores procuradores. Pode haver um conjunto de declarações que são prestadas perante o oficial de justiça que podem, mediante, claro, a advertência para tal de quem faz essas declarações, portanto, como é óbvio, portanto, sendo advertido também para a consequência da prestação de falsas declarações, serem depois também aproveitadas nas fases seguintes. Nós sabemos que há muitas vezes a pessoa diz uma coisa na fase de inquérito, diz outra coisa na fase de instrução, depois na fase do julgamento diz outra, ou então não diz nada, e portanto está aqui uma série de trabalho que é desenvolvido ao longo de toda a fase do inquérito e do processo na fase judicial, que depois não é aproveitado e deita-se por terra muito trabalho anteriormente realizado. Claro que estas declarações perante o oficial de justiça, que teriam depois valor para o futuro, deverão ser registadas através da gravação áudio e vídeo, como é natural, e não tenho dúvidas de que tal se traduziria numa quick win no âmbito do processo penal. Portanto, quick win, um ganho rápido. Eu sou da área da gestão, sou formado em gestão, portanto tenho esta vertente, digamos, de gestão. Depois... E acha que isso ia ter concordância por parte do Ministério Público e dos juízes? Eu acho que qualquer magistrado, qualquer advogado compreende e concorda que oficiais de justiça devidamente preparados, com formação para tal, podem perfeitamente tomar declarações de intervenientes processuais e essas declarações terem validade para o futuro.
Penso que com as devidas advertências e com as devidas limitações, como é óbvio. Isso é uma matéria a estudar, isto é uma sugestão. Depois, na minha perspectiva também, por exemplo, nos inquéritos que se perspectivam complexos e volumosos, temos falado aqui muito dos processos de elevada complexidade, se o oficial de justiça ou os oficiais de justiça que trabalham com esse processo desde o início poderem, para bem de todos, para bem da celeridade e para bem do acompanhamento do processo nas diversas fases, poderem acompanhar o processo de início ao fim e tornavam-se uma mais-valia tanto para o Sr. Procurador da República como para o Sr. Juiz de Direito ao longo das diferentes fases processuais, porque também trabalha o processo, conhece o processo, sabe onde estão as peças, pode aconselhar e, portanto, no fundo, fazer aqui, não quero chamar assessoria, porque depois pode-se confundir com o tipo de assessores, mas ser, no fundo, um braço direito do magistrado. Depois, Isso não acontece. diga. Isso não acontece. Não há um funcionário... Neste momento, não. O que pode acontecer neste momento é alocar um funcionário ou até mais a um determinado processo devido à sua complexidade, devido ao seu, digamos, ao seu volume. Portanto, isso pode acontecer. Mas não de acompanhar e de assessorar os magistrados ao longo de todo o processo. Portanto, desde o início, desde o inquérito. Eu sei que isto implicaria várias mudanças, mas é uma ideia. É uma ideia que pode ser, digamos, concretizada com algumas, claro, bem balizada e em casos muito concretos. Mas ainda relativamente ao apoio direto ao magistrado, na minha perspectiva, os oficiais de justiça deverão, no futuro, dar apoio jurídico, emitir pareceres para apoio ao seu magistrado, elaborar informações, elaborar estudos de natureza jurídica relativa à tramitação dos processos, sugestões sobre tramitação processual com vista a agilizar o inquérito, estou a falar na fase do inquérito, análise e avaliação das alterações legislativas de forma a assegurar uma uniformização de procedimentos, elaboração de propostas interlocutórias, como, por exemplo, a realização de perícias, sempre com o fito do eficiente e mais célere possível encerramento do inquérito, delegação de competência no oficial de justiça para a prolação de despachos de mero expediente, ou seja, despachos que se mostrem necessários para assegurar o andamento célere do processo, não passíveis de recurso, mas apenas de reclamação para o magistrado respectivo, isto, claro, sem prejuízo dos oficiais de justiça apresentarem o processo ao magistrado, consoante as indicações e as instruções que tenham do magistrado, e também dos oficiais de justiça, à semelhança dos OPCs, elaborarem uma proposta de decisão final no inquérito, que será depois apresentada ao magistrado do Ministério Público, titular do inquérito. Ou seja, todo um conjunto de diligências na fase de inquérito, que já, para além das que já fazemos hoje, como interrogatórios, declarações, que já fazemos por delegação, que podem ser feitas com ganhos, penso eu, enormes para todos, e isso iria mitigar seguramente aquilo que hoje tanto se fala de atrasos processuais e de processos que não andam, o que não é verdade, porque já aqui, como já foi dito, a esmagadora maioria dos processos é tramitada de forma regular, apesar das carências que existem de recursos humanos hoje em dia de oficiais de justiça, que são muitas, para além de outros problemas também que existem nos tribunais. E também há vários exemplos, por exemplo, que iriam ajudar a libertar os senhores magistrados para tarefas de maior relevância, nomeadamente as decisões e questões de fundo de âmbito legal. Por exemplo, no processo sumário, o oficial de justiça poderia, de forma autónoma, fazer a análise do expediente, realizar o interrogatório não judicial, elaborar, dependendo do caso, proposta de suspensão provisória do processo, proposta de despacho de acusação, proposta de despacho a remeter o expediente para inquérito, sempre depois no final, sujeito à validação do magistrado. Portanto, ou seja, o magistrado só validava, lá está, eu quero relembrar, estamos a falar de um paradigma diferente do atual, portanto, de um paradigma diferente do atual, que espero que seja num futuro muito próximo, que seja a realidade, e que será vantajoso para toda a gente, porque isto consome muitos recursos. E também, por exemplo, nos processos, nos inquéritos contra pessoa não determinada, os chamados inquéritos contra desconhecidos, o oficial de justiça, por exemplo, deveria ser o responsável pela realização de todas as diligências de investigação no inquérito, sempre sob a direção do magistrado titular, e só apresentaria o processo ao magistrado mesmo em casos muito específicos em que surgisse alguma dúvida. De resto, era responsável pelo arquivamento ou pelo encerramento do inquérito em consonância com o resultado da investigação. Isto porquê? Porque, atendendo à elevada quantidade desta espécie de inquéritos que todos os dias entram
nos serviços do Ministério Público, a transferência destas competências para o oficial de justiça redundaria, na minha ótica, e acho que a maior parte das pessoas concordarão, redundaria indubitavelmente numa tramitação mais célere e na libertação do magistrado destes atos que consomem infindáveis recursos. E, portanto, podia dar aqui, tenho aqui vários exemplos, por exemplo, as DEIs, as Decisões Europeias de Investigação, European Investigation Orders, que também, após validação do magistrado do Ministério Público, o oficial de justiça poderia, de forma oficiosa, fazer toda a tramitação e a devolução depois do expediente assim que tivesse todo o pedido executado. Ou seja, são pequenos ganhos que trariam depois outros ganhos para os demais intervenientes processuais, neste caso para os demais sujeitos processuais, estou a falar dos magistrados, obviamente, e claro, resultaria numa maior eficiência e eficácia do sistema de justiça, nomeadamente na área penal e do Ministério Público. Obrigado. Anicete Massa, antes de lhe perguntar também sobre as suas sugestões, agora mais na sua área, que é a fase já do processo no inquérito e no julgamento dos oficiais de justiça nessa área, introduzia aqui um tema que é recorrente quando se ouve falar das vossas reivindicações, que é a falta de mão de obra, falta de pessoal para trabalhar estes processos todos. E introduzia também aqui uma questão que o Ministério da Justiça, ainda a semana passada, anunciou que para 570 vagas tinham concorrido 2.000 candidatos. Muito boa tarde. Deixe-me só dar-lhe nota também de um pormenor aqui interessante, que é, entre esses candidatos, portanto, 80% são mulheres, 47% estão no intervalo dos 30 a 49 anos, 43% menos de 30%, e um outro dado muito interessante, que são 76% têm licenciatura em Direito, que entra nesse tal paradigma que falava há pouco. O que é que representa, para já, pergunto-lhe se estes 570 vagas, se é suficiente para colmatar as deficiências, e o que é que isto representa, estes números, o que é que representam? Ora, muito boa tarde. Em primeiro lugar, cumprimentar o painel, os colegas, e cumprimentar o público, que nos honram com a vossa presença. Nós tivemos a oportunidade de ouvir durante a manhã e na parte da tarde também, pelos senhores advogados, que um dos principais problemas da Justiça prende-se com a falta de recursos. Seja ele fundamentalmente na área dos oficiais de Justiça, mas é um problema transversal a toda a Justiça. Ora, os recursos, como são escassos, trazem problemas acessórios. Os problemas têm a ver fundamentalmente com esta demora em que a Justiça seja feita, este tempo da Justiça que tarda em chegar. Sua Excelência, o Presidente da República, numa intervenção que teve há relativamente pouco tempo, quando foi questionado sobre o estado da Justiça, ele disse isso mesmo, que a Justiça torna-se tão lenta que quando a Justiça chega já não é Justiça, já fica aquém daquela Justiça. Ora, a entrada desses candidatos, desses 570, vem de facto mitigar esta ausência. E o facto de vermos, ou de termos a noção de que uma boa parte deles são licenciados na área do direito, apraz-nos, claro, vai ao encontro daquilo que são as nossas expectativas. As expectativas dos oficiais de justiça, personificadas nos sindicatos funcionários judiciais, traduzem uma mudança de paradigma daquilo que é o papel do oficial de justiça no atual aparelho judiciário. Enquanto sujeito processual, o que nós pretendemos é que ele seja encarado de uma maneira diferente. Isto é, aquele papel tradicional que nós encaramos dos oficiais de justiça, como funcionário judicial, que tem um conjunto de tarefas em termos processuais, juntar o papel, fazer aquelas coisas, nós entendemos que isso está ultrapassado. E se nós queremos uma justiça de futuro que vá mitigar esses problemas e vá tentar resolver um conjunto de situações que vão ocorrendo, que para já não podem ser só à base de entrada de pessoas, quer para a carreira, porque não é isso que trará de facto a solução, de facto é um problema e resolve-se com a entrada de pessoas, mas nós temos que alterar aquilo que é o papel do oficial de justiça dentro daquilo que é o trabalho do judiciário. E, entroncando com aquilo que disse o meu colega, o Albuquerque, é importante reconhecer nos oficiais de justiça um conjunto de competências que devem ser próprias em termos de direito adjetivo, de direito processual. Elas já existem atualmente. Isto é, se nós formos aos tribunais,
há um conjunto de funções que são atribuídas aos oficiais de justiça que não estão previstas na lei, mas estão previstas no conjunto ou de despacho, ordens de serviço, por parte dos senhores magistrados, que veem nos oficiais de justiça a competência para realizar essas funções. Ora, é óbvio, e nós temos essa noção, de que essas funções carecem de uma estrutura, e essa estrutura tem que ser uma estrutura académica. Por essa razão é que eu fico agradado com esses 76% de licenciados na área do direito. É sinal de que, duas coisas, é importante que eles entrem, e, em segundo, quem se candidatou vê na carreira dos oficiais de justiça, de facto, um futuro. E esse futuro, provavelmente, vai ao encontro daquilo que nós vimos dizendo. Nós temos tido uma aceitação, porque o estatuto está a ser negociado, e temos tido uma aceitação naquilo que são as nossas reivindicações em termos de mudança de paradigma daquilo que é a classe dos oficiais de justiça. A tutela tem olhado para a classe, de facto, de uma maneira diferente e compreendeu que uma das formas de resolver um dos grandes problemas que nós temos da justiça, e esse grande problema prende-se com morosidade, é atribuir aos oficiais de justiça um conjunto de funções que libertem os magistrados, sejam os magistrados do Ministério Público, quer sejam os magistrados judiciais, senhores juízes, para desempenharem a função que, de facto, é importante. Eu falo na minha área, que é judicial, os senhores juízes têm uma função basilar, que é julgar e decidir. Portanto, não faz sentido que eles percam um tempo que é precioso a proferir despacho de meros expedientes. Isto é, passa certidão, autoriza, etc. Há um conjunto de atos que poderão ser feitos pelos oficiais de justiça. E isso, em alguns tribunais, acontece porque os senhores juízes determinaram que assim seja. Ora, porquê é que não damos o passo em frente? E esses poderes que são ali atribuídos, porquê é que não estão no espírito da lei? E não fazem parte daquilo que são as competências próprias dos oficiais de justiça. Libertando os magistrados para fazer aquilo que de facto devem fazer, que é julgar e decidir, tomar decisões. Claro, nunca perdendo de vista que o domínio do processo é o senhor magistrado. A parte que é confrontada com uma decisão interlocutória preferida por um oficial de justiça tem sempre ao seu alcance a reclamação para o senhor magistrado. E o senhor magistrado, como é óbvio, faz o papel dele, que é decidir e sana a questão. Isso já acontece atualmente relativamente às custas processuais. Quando um oficial de justiça elabora uma conta e notifica as partes dessa conta, se a parte não está de acordo com a conta, reclama dela. Quem é que isto é, dá a decisão relativamente àquilo? Isto é, o oficial de justiça pronuncia-se sobre a conta. Porque é que fez a conta e em que modo é que fez a conta? Será depois o senhor magistrado, o juiz, ouvido o Ministério Público, que toma uma decisão. E é este modelo que nós entendemos que se deve replicar naquilo que é o processo adjetivo, portanto, o processo penal, garantindo, na nossa ótica, que esta celeridade se vai obter, porque, como o meu colega disse numa fase inicial, o processo é um ping-pong, anda para trás e para a frente. A gente acabávamos com isso. Portanto, o processo está na Secretaria. Só em situações excepcionais é que é o senhor juiz, para decidir alguma situação, algum incidente que as partes viessem levantar de acordo com uma decisão, com uma decisão interlocutória preferida por um oficial de justiça. Portanto, e ao contrário do que muita gente e o que a opinião pública muitas vezes pensa, que é os processos estão parados, afinal é ao contrário, os processos mexem muito, pelo que eu percebi aqui do Carlos Caixeiro. Agora, mexem muito sem andar, é isso, não é? Processo-crime. Mexem muito sem andar. Mexem inutilmente. Mexem muito. Mas porquê? Porquê? Às vezes fala-se em excesso de Excesso de garantias, conclusões, excesso de vistas, excesso de intervenção do magistrado judicial, excessos de intervenção do magistrado do Ministério Público. São esses excessos do que eu falo. excessos dos advogados também, das defesas. Já não me meto por aí, porque não tenho aqui a senhora bastonária à minha frente. Não, tem que se ainda meter. leva um tiro. Não, é que nós conhecemos, por exemplo, muitos processos que nós temos consciência de uma litigância gigantesca dentro de... Eu relativamente aos seus advogados, tenho todo o direito de apresentar os requerimentos e lá está o processo a mexer. Pronto, o processo-crime é uma bola de ping-pong. É raro o dia que não mexe. É raro o dia que não mexe um processo-crime. Ao contrário do que acontece nas outras jurisdições. Cíveis, menores, família, etc. E noutras áreas. Administrativo, fiscal. É mais compartimentado, é mais disciplinado. O processo-crime é informal. O processo civil é formal. O processo
crime é um processo informal. Está sempre a mexer. Hoje entra um requerimento e tem que mexer. Amanhã entra um ofício e tem que mexer. Depois entra um pedido de informação, está a mexer. Um processo de crime está sempre em atividade. Isto é o que eu lhe digo da minha experiência e com certeza de quem está no crime sabe bem disso. Que o processo de crime não para, nunca para. É partilhada esta opinião? Sim, é assim. Eu trabalhei, como na apresentação que fez da minha pessoa, trabalhei em praticamente todas as áreas e, portanto, na família menor também posso dizer que o processo também é muito mexido. Também tem muitos requerimentos, até porque, digamos que as fases processuais não são tão lineares como noutras áreas processuais. Mas eu penso que o que importa aqui trazer, eu acho que tem a ver com os ganhos, a mais-valia para os magistrados, e que aquilo que nós estamos aqui a defender traz. Porque nós não queremos ocupar o lugar de ninguém. Nós apenas queremos dar tempo a quem pode e deve decidir determinadas questões, libertando-as de outras para as quais não deve perder tempo. Esse é o nosso objetivo. E eu acho que é isso que ganhamos nós, ganham os senhores magistrados, ganham os senhores advogados e, acima de tudo, ganha o cidadão e ganha o Estado de Direito, que é como estás aqui. Mas sente que há esse receio por parte de outros atores que vocês queiram ocupar o lugar deles em algumas tarefas? Eu penso que não, quer dizer, eu tive o cuidado de dizer que eram tarefas, algumas competências próprias, digamos, a atribuir pela lei, e depois competências delegadas pelo magistrado respectivo, como é óbvio, porque tem que haver uma relação de confiança, tem que haver uma relação o magistrado tem um conjunto de oficiais de justiça e pode pedir ao oficial de justiça, por favor, veja-me esta situação, prepare-me este parecer, analise-me esta questão. Não digo que tenha que ser com todos os oficiais de justiça. Assim, a base, o que a gente entende é que todos os oficiais de justiça devem ter essa prerrogativa. Agora, nós sabemos que depois há relações de confiança que se constroem. E, portanto, isso já é outro domínio. Em relação ainda à celeridade dos processos, gostava de lhe perguntar qual é que é o ponto da situação em relação à desmaterialização dos processos hoje em dia e, já pensando também no futuro, qual é que pode ser a ajuda, a intervenção da inteligência artificial nesta área. É complicado. Eu fiz parte agora, desde há um ano até há bem pouco tempo, fiz parte de um grupo de trabalho europeu da União Europeia de Oficiais de Justiça, European Union of Rechtsflager, que é um termo alemão para oficial de justiça, de um grupo de trabalho sobre o impacto da inteligência artificial nas nossas funções. E claro que tanto nós, oficiais de justiça, como os senhores procuradores, os senhores juízes, os senhores advogados, há questões que entendem que não deve ser uma máquina a decidir, nem deve dar a última palavra, como é óbvio. E nós falámos sobre essa questão. Só que eu acho que relativamente à questão da desmaterialização, nós estamos, infelizmente, como até já disseram, mas falaram mais na questão da inteligência artificial, que eu não gosto muito dessa parte na área da justiça, faz-me confusão, tal como ali o meu presidente, o António Marçal, falou logo na recepção de manhã. A justiça deve ser feita pelas pessoas para as pessoas e não por máquinas. E, portanto, isso a mim faz-me um bocadinho de confusão. Coisa diferente é a inteligência artificial. Não pode libertar coisa diferente é a inteligência artificial fazer ali alguma, digamos, segmentação, separar informação, analisar informação. Isso é outra questão. E já agora só dizer que estamos muito atrasados nessa matéria, porque eu há 12 anos fiz parte de um grupo de trabalho, o Marcelo também chegou a ir a algumas reuniões e alguns dos presentes talvez tenham estado lá, de um grupo de trabalho que foi criado, na altura pela então ministra Paula Teixeira da Cruz, Plano de Ação para a Justiça na Sociedade da Informação, e que estava a ser construída uma aplicação de base, portanto, que substituiria tudo, inclusive o CITAF, e que permitiria a interoperabilidade entre os tribunais e serviços do Ministério Público e as polícias, e entre outros serviços públicos também, em que a informação cairia nos processos com uma vantagem. Seria informação que viria já descodificada em metadados. Ou seja, em vez de estar-se a atribuir cores e comentários, como alguém falou de manhã,
que é um recurso possível hoje em dia nos PDFs que existem, porque no fundo os documentos, o que existe hoje em dia nos tribunais, e nomeadamente no Ministério Público, na área processual penal, é a duplicação de tarefas, porque replica-se no papel o que existe no eletrónico. Antigamente trabalhava só no papel na área do Ministério Público, agora faz-se nas duas vertentes, tem que haver as duas vertentes. Portanto, o que tem que haver é a informação tem que estar segmentada, tem que estar filtrada. Qualquer sujeito processual que necessita de uma informação num determinado processo sobre aquela área, sobre aquele domínio, sobre aquela pessoa, automaticamente, através dos metadados, de um sistema de informação com metadados, vai buscar toda a informação que é necessária. Isso vai, como é óbvio, vai poupar imenso tempo, não vai tirar trabalho a ninguém, mas vai-te poupar imenso tempo que é precioso para a agilização do sistema de justiça, nomeadamente na área do processual penal. E depois, entretanto, já agora dizer que esse grupo de trabalho fez todo o fluxo das várias áreas processuais e depois o projeto morreu no caderno de encargos e, portanto, foi mais um diagnóstico que não teve concretização, como alguém dizia de manhã. Aniceto, quer acrescentar alguma coisa a esta temática? Bom, a inteligência artificial é o futuro e quanto a ela a gente não pode fugir. Nós de manhã, quando ouvimos o painel dos senhores procuradores, foram bem explícitos relativamente a isso e nós não temos de ter medo da inteligência artificial. Temos é que ter uma certeza de que a inteligência artificial é uma ferramenta, mas tem que ser sempre dominada por nós. Isto é, ajuda-nos a dar... Ajuda aos mestrados, ajuda aos mestrados nas decisões, mas as decisões são sempre os mestrados. O fator humano tem que estar lá sempre pendente. Naquilo que é a tramitação processual, claro que é óbvio que traz vantagens enormíssimas. A forma como a informação é processada, é agrupada e sintetizada, traz muitas vantagens. Mas, pegando ainda naquilo que o Albuquerque disse, hoje nós temos já ferramentas que nos ajudam a isso. A informação que nós temos na plataforma Sítios, nós conseguimos, através daquilo que ele falou, que são os comentários, filtrar já um conjunto de informação, permitindo ao magistrado, através daquela informação que é filtrada, aceder àquelas peças que são fundamentais. Porque dentro do processo existe um conjunto de atos que são atos processuais, mas que em nada contribuem para a decisão do magistrado. As famosas notificações que nós ouvimos falar aqui de manhã. Portanto, essa informação é a informação que tem o seu objetivo e tem o seu fim, como é óbvio, mas relativamente à decisão em si, não tem valor absolutamente nenhum. Portanto, é necessário pegar naquele bolo, estratificá-lo e definir aquilo que é importante para o magistrado poder ajuizar e poder dar a decisão. E isso hoje já existe. Na plataforma Sítios tem ferramentas para fazer isso. Nós conseguimos, através dos chamados comentários, definir as peças que são importantes para que o juiz, na sala de audiências, consiga chegar ali e ver as peças que interessam. Isso também, essa capacidade está ao alcance também dos senhores advogados. Quando consultam um processo, também a informação está lá e eles também conseguem ver essas peças sem terem que folhear. Se nós falarmos de um processo pequeno, isso eventualmente sai irrelevante. Mas falámos nos famosos megaprocessos, que de manhã foram aqui várias vezes falados. Isso tem uma importância brutal. Nomeadamente em julgamentos e etc. Claro. Pronto. O que não existe, e foi referido aqui de manhã, o que não existe é há um conjunto de prova que é produzida, nomeadamente pelos órgãos de polícia criminal, e nós falamos de escutas e outro tipo de prova material, que não é traduzida no processo, que não é possível de uma maneira, porque aquilo vem, como o José disse, vem como um documento PDF, e que não devia vir como metadado, permitindo o trabalhar daquela informação. Isso depois é duplicação de trabalho, isso sim, é verdade. É essa a ferramenta, que é a união das plataformas, para permitir que essa informação transite de um lado para o outro de forma fluente, que neste momento não existe, é uma miragem. Deixa-me aqui... Eu penso, desculpe, em complemento do meu colega, eu penso que, muito embora timidamente, as coisas vão evoluindo para melhor, porque está uma alteração à portaria 280 de 83, de 93, que está alterada já, vai entrar em vigor no dia 3 de dezembro, que vai trazer alguma melhoria ao sistema informático, alargando a sua aplicação a fases onde não era aplicado, que era a fase do inquérito e a todas as outras fases processuais.
Hoje em dia, o inquérito não está informatizado. O inquérito não está dentro da aplicação informática que serve depois para o trabalho nas fases jurisdicionais. Mas vai acontecer a partir do dia 3 de dezembro. Portanto, isto vai sendo melhorado e eu penso que há uma boa vontade para que as coisas venham a solucionar-se. Só uma nota, ele está informativo, vai passar a ser informatizado em PDFs. E isso vai consumir muitos recursos a montante, nomeadamente nas secções centrais dos tribunais, que é uma coisa absurda. Já existe falta de recursos humanos e isso ainda vai consumir mais recursos, porque os digitalizadores também não trabalham sozinhos, não é? Como é óbvio. Sim, mas e, portanto, até aqui não havia nada. Não, certo. Só estou a dizer é que o paradigma também na área, na digitalização, na desmaterialização, eu gosto mais de falar de desmaterialização, esse paradigma tem que mudar. Por exemplo, uma das coisas que já se falava há 12 anos, para além dos metadados, era haver caixas em que, por exemplo, as partes faziam logo um resumo daquilo que estava ali. Naquela peça processual, o tema, o que é que estava lá. Ou seja, qualquer pessoa ia pesquisar não quero chamar de documento, porque depois a ideia era cada vez que fosse necessário reproduzir algo, ele gerava novamente o documento, ou seja, não existia um PDF, gerava a informação que tinha sido carregada para lá por parte do sujeito processual. Portanto, lá está, é um paradigma diferente. Entretanto, passaram 12 anos e nada foi feito e estamos aqui a discutir PDFs e tudo mais. E, portanto, assim, a mim custa-me, porque eu estou no Ministério Público do Funchal e estou, por exemplo, com o tráfico de droga e volta e meia tenho processos com algum volume. Para mim são mega processos. São processos com 40 volumes, com 20 mil folhas, por aí fora, e que são tramitados por mim. Não é por mim, ou na minha ausência, por alguém que me substitua, mas sou que tramito. As pessoas não imaginam qual é a dificuldade que é de procurar qualquer tipo de informação que esteja num processo. Eu estou a falar, já não falo num processo de operações FIS e influencer e por aí fora. Estou a falar de um mega processo, digamos, regional, da Madeira, de âmbito de tráfico, a droga. Portanto, e então, para os senhores magistrados, quando é para proferir, por exemplo, um despacho de acusação, para procurar a informação toda que necessitam, no meio daqueles volumes todos, e já nem fala trabalhar as escutas, as interseções, não é? Portanto, e as interseções que deviam ser, digamos, entrar no processo de forma eletrónica e não virem CDs como vem hoje em dia, claro. E tem que estar o senhor magistrado a colocar o CD no computador e estar ali com os escutadores a ouvir. Quer dizer, não faz sentido. Nos dias de hoje não faz sentido. Quer dizer, e é por isso que eu digo, quando falo de uma mudança de paradigma, não é só para os oficiais de justiça, sim, é uma mudança de paradigma também no seu todo. E nós estamos disponíveis para ajudar a mudar esse paradigma para bem de todos, para bem do cidadão, para bem do Estado de Direito, que é isso não estás aqui. Deixa-me aqui também alargar a possibilidade ao auditório para fazer perguntas, ajudarem-me também aqui nesta tarefa. Se me permite, é que eu acho que os meus colegas não lhe responderam a uma questão que é fundamental. 2.000 não sei quantos candidatos. Eu acho que me ouve. Não, eu acho que o Luís fez uma pergunta que os meus colegas, por alguma razão, quiseram responder. 2.000 e tal candidatos. Está bem, mas nas outras também já apareceram o dobro ou o triplo. E quantos é que apareceram? Nenhuns. Porque reparem, é o mesmo poder político que diz que a Ordem dos Advogados tem que pagar 1.025 euros a um estagiário, mas que quer pagar a um profissional de dedicação exclusiva, sem um único cêntimo por trabalho suplementar, 947 euros. Ou seja, estes candidatos não vão aparecer assim que souberem que, por exemplo, sendo que a maior parte deles são da minha terra para cima, isto são todos do centro, norte, e que têm que vir para onde? Para as comarcas onde fazem mais falta, são, por exemplo, as 3 comarcas de Lisboa, onde um quarto, não estou a falar de um apartamento, um quarto custa quase esse vencimento. Portanto, esta ideia de propaganda já feita anteriormente não resolve o problema, não vai resolver o problema, da mesma forma que já se viu, e reparem que também para as magistraturas o número de candidatos tem vindo a crescer. Ou seja, a atratividade da justiça hoje não existe por alguma razão. E por isso é que é importante mudarmos o paradigma, e esta questão dos oficiais de justiça é fundamental. Também para quê? Também para que a atratividade da carreira de magistrado seja diferente e seja uma carreira em que, efetivamente, dizem, como eu aprendi na faculdade,
venham a dizer o direito e não sejam cada vez mais, como acontece muitas vezes no Ministério Público, desde aqueles que têm que levar as resmas de papel, porque aquilo que acontece na informatização que neste momento nós temos é apenas uma replicação daquilo que já é quase centenário, da tramitação do processo. E no caso do processo penal é paradigmático. O circuito do processo pouco ou nada mudou. A informatização, a desmaterialização, deve significar que também é uma alteração do circuito processual. E aí sim, nós teremos os ganhos, e aí sim, a inteligência artificial, como coadjuvante para a decisão, para conseguir analisar grandes quantidades de informação, é fundamental. E eu não vejo, inclusive, nada de mal se começarmos pelos PDFs. Um PDF com uma boa estrutura de OCRs, com uma boa estrutura, por exemplo, de análise de linguagem natural, nós podemos começar a fazer esse trabalho. Agora, sem recompensar devidamente todas as pessoas que trabalham nesta área, então o Estado de Direito não se cumpre. E 50 anos depois de Abril, nós vamos continuar a marcar passo. Os seus jornalistas interessados por aquilo, quando as partes que lá aparecem têm impacto mediático e esse voyeurismo, que é natural, mas depois aquilo que é importante, que é a percepção do cidadão que mora na Pampilhosa da Serra, em Severo de Boga, no mais recôndito das aldeias deste país, que já se viu em 2014 afastado da justiça, e a justiça, por exemplo, a justiça penal tem um caráter simbólico em que a proximidade é fundamental, continua a não acreditar na justiça. E a justiça pode ser a melhor do mundo, mas enquanto o cidadão não acreditar na justiça, nós não teremos justiça. Deixe-me só dizer aqui uma coisa. Não esteja triste, porque o modelo que foi criado para esta conferência foi de que cada um falasse sobre a sua temática. Mas não é verdade o que disse, porque falou-se da sua falta e falou-se da sua essencialidade. Aliás, houve aqui um senhor magistrado, que penso que foi o Dr. António Mentinhas, que disse que estavam por cumprir 20 mil despachos. Porquê? Porque não há oficiais de justiça. Não é a falta, é a essencialidade. Aqueles despachos não se cumprem sem intervenção do oficial de justiça. Pois dizer outra coisa, às vezes as pessoas pensam, não conhecem o sistema. O Sítios é um sistema infernal, não é? Portanto, mesmo que estejamos a falar de um processo pequeno, foi dito aqui de manhã e bem, para nós conseguirmos ver um documento temos que abrir vários, porque às vezes não estão bem catalogados e temos que andar à pesca, abre aquele, fecha aquele, abre aquilo, é uma coisa. Eu já pedi para fazerem daquilo um e-book, que nos ajudava imenso para nós conseguirmos, porque aquilo não tem sequência às vezes. Imagine, um mega processo que tem 20 arguidos, temos não sei quantas notificações, eu tenho que andar não sei quantas páginas para encontrar uma coisa. E às vezes não consegue, só para ter um exemplo daquilo que eu estou a falar. Uma vez pediram-me uma nomeação. Onde é que está a nomeação da Ordem dos Advogados? E eu respondi à senhora da Segurança Social. Não foi feita através da Ordem, foi feita em sede de nomeação de escala. E foi feita numa audiência de julgamento, numa fase de inquérito. Onde é que estava o inquérito? No Tribunal da Relação. Não tenho forma de ir buscar aquela nomeação. E ela não estava em lado nenhum do processo. E agora o que está a dizer da informatização, aquela informação vai ser recebida em bloco. Vamos ter que andar lá à procura, certo? Portanto, para encontrar o que quer que seja que venha do inquérito, é a mesma coisa. É o tal e-mail que falaram de manhã, não é? Que vai descarregar no sistema e depois lá andam os desgraçados à procura dos documentos que interessam, porque, como disse bem o Dr. Rui Cardoso, o PDF não consegue ser lido pela inteligência artificial. Tem que levar os tais metadados, não é? Que eu não sei como é que se faz, desculpem, não dou para esse peditório, mas eu um dia destes fui confrontada com realmente aquilo não consegue ler nada porque é um PDF. E, portanto, a inteligência artificial nunca vai substituir o ser humano. O que pode e deve é ser utilizada como ferramenta. E, portanto, se for utilizada e bem como ferramenta, ajuda. Se estamos a falar de PDFs, não. Vamos ter que arranjar os metadados para conseguir identificar, porque estamos a falar de milhares e milhares de folhas. E não é só no megaprocesso. Qualquer processo pequeno tem não sei quantos despachos, tirando os sumários, não é? Que aquilo praticamente são ali 2 ou 3 coisas. Não há ali grande coisa. Portanto, era bom que percebêssemos o tempo que todos perdemos a abrir e fechar documentos. Só isto é um inferno. E depois, se o Sítios vai abaixo, que acontece com muita frequência. Não, estou a mentir? Portanto, não é o citado, mas anda lá perto. Aquilo é um inferno para se conseguir mandar uma peça processual ou receber uma peça processual.
As notificações, a mesma coisa, se fossem feitas por correio eletrónico, mas o Sr. Presidente tem razão. Temos que salvaguardar também a população envelhecida e o acesso aos meios eletrónicos. Portanto, o que eu acho é que temos aqui muito para andar, mas temos muito que fazer ainda. Sim. Mas estamos muito adiantados em relação a muitos países. Essa é que é uma realidade. E já houve avanços, que eu acho que os oficiais de justiça já não têm que cozer os processos como eu cheguei a ver no Tribunal da Boa Hora. Sim, já há 20 anos, mais ou menos. Há 20 anos, sim. Estou? Estou no sindicato, mas sou técnica principal. Pronto, isto não é uma pergunta, mas também aqui uma chega àquilo que os meus colegas disseram e à pergunta que o Luís fez relativamente àquilo que pode ser também, ou que cria entropias nos tribunais e acaba por ficar lá tudo parado. Uma das coisas que eu penso, e eu estive no DIAP de Lisboa e é lá que eu faço parte, eu não percebo porque é que os processos contra desconhecidos vêm para o DIAP. Os processos contra desconhecidos é aquelas coisas que lhe batem no carro ou tiram-lhe, furtam-lhe alguma coisa que, como o nome diz, é desconhecido. Isto já há muito tempo esteve na polícia, ou seja, vem para aqui, como disse o Dr. Rui Cardoso de manhã, não há plataformas que interajam umas com as outras, ou seja, chegam às centenas de milhares de processos que são 2 folhas vindos da polícia para o DIAP, que, a meu ver e de muitos colegas, só deve ser para pôr esta cela do arquivado, porque aquilo são processos que são arquivados à cabeça, porque se vem da polícia sem dados, sem provas, sem nada, não há nada o que fazer, e deve ser para o Ministério da Justiça, desculpem lá a minha crueza, dizer que extinguiu ou arquivou não sei quantos processos, mas estes processos estão a tirar mão de obra de 5 ou 6 pessoas que estão atulhados numa secção com centenas de processos que nem as capas conseguem fazer, são 2 folhas agrafadas para ir ao Sr. Procurador da República para ele dizer arquive e para nós estarmos a inserir tempos infinitos que nem sequer se coaduna com as nossas funções técnicas, dados num computador. Primeira coisa, estes processos contra desconhecidos, a minha pergunta, no meu entendimento, isto não devia estar no DIAP, porque vêm lá só para morrer. Morriam nos OPCs. E depois, se obviamente as pessoas tivessem descoberto uma nova coisa, a reabertura, então aí sim ir para o Ministério Público. Depois, as safeties, que há bocado também foi falado aqui pelos doutores, as safeties foram criadas sem um mapa. As safeties, que são as secções especializadas de violência doméstica, que têm sido um buraco negro nos DIAPs. Seixal está afundadíssimo, Sintra nem se fala, são comarcas imensas, maiores que Lisboa, e depois temos Lisboa. Dentro das safeties criaram 2 núcleos, o de família e criaram o núcleo da ação penal, que é onde se desenvolve, que tem 3 tipos de graus, que é o grau baixo, que hoje é baixo, amanhã pode ser elevado, tem o grau médio e tem o grau elevado. Ou seja, temos uma média em Lisboa de 2.000 processos, no Seixal muito mais, e em Sintra também, com 4 ou 5 funcionários, que muitas vezes a própria direção, quem dirige os serviços, manda aos funcionários que não estão bem numa secção para lá. Ou seja, não há especialização, não há técnica. Somos nós, pelo menos até há 3 anos, quando eu saía de lá, que ouvimos as vítimas. Acho que as vítimas sim deviam ter advogado. E uma matéria que nem sequer foi criada, um mapa de pessoal. Portanto, criaram secções para dar resposta a uma situação negra que existe em Portugal, onde também já não é só contra a mulher, é contra os idosos e contra homens e namorados, quando começa a aumentar cada vez mais, e andam a buscar uma pessoa aqui e outra ali, aquela chega lá, tem que estar a aprender tudo, aquilo é... E agora, claro, e muito bem, com as 72 horas para declarações futuras, acabou por também encher os GICs, mas pronto, sem recursos humanos. Mas isto para dizer que as safeties têm obrigatoriamente, uma vez por todas, ter um mapa de pessoal para fazer andar o processo penal e a proteção às vítimas com funcionários especializados, técnicas, porque somos nós que ouvimos, somos psicólogos, somos sociólogos, somos tudo. Depois penso que os objetos no DIAP também são uma coisa descomunal. Os objetos são apreendidos, deviam ir para uma secção única, que tivesse lá um senhor secretário ou escrivão, pronto, e com pessoas que podiam ser até assistentes técnicos, não têm que ser oficiais de justiça, para depois, com uma ordem, serem entregues. Porque os objetos nos processos, no DIAP, porque muitos deles, e seguem para julgamento, se o processo seguir para julgamento, mas quando é arquivado,
é uma coisa que também acaba por estar espalhado, porque está obviamente adstrito ao próprio processo, e penso que isso podia ser resolvido com, digamos, um departamento próprio de tratamento dos mesmos. O serviço externo, que é um serviço importantíssimo, aliás, onde é o granjeado oficial de justiça no Brasil, não é? Fazemos que tem o nosso ius império, e onde nós temos que saber fazer sozinhos arrolamentos, arrestos, tudo, do mais complicado ao mais fácil, à notificação, à fixação de edital, com pessoas que estão, uma ou duas pessoas que estão a fazer isto em comarcas enormes como Sintra ou Cascais, que apanham não sei quantas freguesias e pessoas com 60 anos. Portanto, obviamente, isto tem que ser uma entropia. Depois entram ações, por exemplo, na pequena instância criminal, execuções, que já vêm prescritas. Eu sei que a prescrição não é de conhecimento oficioso, tem que vir ao juiz. Mas então criem um gabinete próprio com o juiz. Não podemos estar a despender de recursos humanos, oficiais de justiça, altamente capacitados para atos técnicos, estarem a receber, como neste momento tem colegas, 3.000 processos, se calhar 1.000 ou 2.000 já prescritos. E, portanto, quando se está a trabalhar assim, claro que as coisas têm que parar. Depois, pronto, há a lei e a jurisprudência, com todo o respeito pelos senhores magistrados, e é muito, tanto do judicial como dos procuradores. A verdade é que, quando eu falo aqui jurisprudência, entre aspas, há muitos provimentos, ou seja, muitas vezes a lei desmaterializa e o juiz manda imprimir. E o juiz manda fazer de certo modo. Há o bring and fishing e ele manda mandar a carta por correio, para quem percebe, ou seja, é um novo modelo que foi, por exemplo, para desconhecidos, que o computador manda automaticamente sem a mão humana do funcionário, o que nos retira tempo, nos dá tempo. Sim, dá ordem. Depois a expedição é que é feita de forma sim, eletrónica. Não temos que fazer a carta, mas depois temos provimentos a mandar fazer. Ou seja, também tem que haver aqui, embora obviamente estamos na dependência dos senhores magistrados e eles têm ordens, e muitas vezes acho é que devia haver aqui também se calhar uma colaboração entre nós, porque há aqui muito provimento que vira jurisprudência que de certa forma também pode criar entropias. E depois também o sítio está muito bom, mas eu acho que isto tem tudo a ver com a política e o investimento que o Ministério da Justiça tem que fazer. Acho que uma coisa que cria entropias também, e tanto no processo penal como nas outras áreas, é que há uma adaptação do sítio, e foi adaptado o Hábiles, mas, por exemplo, eu noto muito que há muitos documentos que são standard para todas as áreas. E somos nós que temos de estar, ou seja, tem que haver uma aposta maior em fazer os interfaces e fazer as plataformas digitais, que para já nem operam entre elas, e têm que ser adaptadas efetivamente à área com que estamos a lidar. Pronto, queria dar esta ajuda. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma questão. Espera, não está ligado. Não tantas perguntas. Não está... Muito obrigada. Sou eu. O Sítios Acho nasceu que em duas pessoas a 2000. falar ao mesmo tempo. Se calhar... O Sítios nasceu em 2009, tanto quanto sei. Portanto, é uma ferramenta informática com 15 anos. Na altura era bastante evoluída, mesmo com as alterações que sofreu ao longo do tempo. Está desatualizada. Vamos imaginar o que era estarmos a trabalhar hoje em dia com um sistema operativo como o Windows, mas não o atual, mas o de há 15 anos atrás. Ou com qualquer outra ferramenta informática, naturalmente vai ficando desatualizado. O próprio código, todas as capacidades, que, nomeadamente no que diz respeito aos chamados metadados, e ter a informação disponível para pesquisa automática, não existe. Portanto, se calhar nós temos que pensar, de facto, numa ferramenta informática nova, mais atualizada. Na altura, há 15 anos atrás, provavelmente, ou 14 anos, estávamos na vanguarda no âmbito dos sistemas informáticos. Hoje em dia não estamos. Claramente não estamos. E toda a gente que trabalha com os sítios, ou com o Hábiles, sabe perfeitamente disso. Era só para deixar essa nota. Obrigado. Aqui aos sítios, só de manhã, eu apreciei tudo o que o Dr. Rui Cardoso disse. Só uma parte que achei que ele não foi totalmente justo é que o Sítios foi criado, na altura era Hábiles, depois evoluiu para Sítios, foi um lifting que foi feito e depois começaram os senhores magistrados também a trabalhar com ele, mas foi criado por oficiais de justiça de raiz, portanto não existia, e foi um projeto que foi vanguardista a nível europeu. E ainda há bem pouco tempo vinham delegações do Japão e de vários países do mundo a analisar o modelo que a gente utilizava, e que foi graças aos oficiais de justiça e ao esforço que eles tiveram. Relativamente àquela questão de depois não fornecerem o código de programação em 2014
14, já não sei em que data foi, isso eu desconheço, mas era só deixar essa nota porque foi algo que muito ajudou a tramitação dos processos e que se as coisas estão mal, estariam muito pior se não tivesse sido os sítios. Agora, falta investimento, falta aposta nos recursos humanos, nos senhores magistrados, nos oficiais de justiça, nos senhores advogados, porque a justiça é um parente pobre da administração pública. E no judiciário eu costumo dizer, e já o dizia antes de sequer sonhar que ia para o Ministério Público, que o Ministério Público é o parente pobre da justiça. Uma participação ali também? É muito rápida. Responder aqui. Não sabia que... Faz favor. Não, avança. Não, avança Tá com bem. a sua pergunta. É mesmo muito rápido. Bom, relativamente aos sítios, nós advogados temos N problemas com os sítios, como devem calcular, que eu presumo que os oficiais de justiça e os senhores magistrados também tenham. Que, por exemplo, começa logo pelo facto de que, por algo que alguém não quis pagar uma licença, nós temos agora, introduzimos tudo no sítios, depois vamos a uma coisa chamada... Como é que se chama? O Signius, assinamos no Signius, depois voltamos ao sítios, imprimimos aqui, portanto andamos de Herodes para Pilatos, também nada que não estejamos habituados. Nós advogados habituamos-nos a tudo, é um facto. Depois temos o CITAF, que também não pode ir para dentro dos sítios porque são tribunais diferentes, também não percebo porquê, porque família também é diferente de penal, que também é diferente do cível. E, portanto, queremos ir para o CITAF e se queremos tramitar no administrativo e andamos assim. E presumo que os senhores oficiais de justiça tenham exatamente o mesmo problema. Queremos abrir um documento no sítios que tem 20 páginas, que nem é muito, e andamos a clicar porque não conseguimos ter um documento corrido, como toda a gente sabe. E, portanto, temos testemunhas no cível, nós pomos as testemunhas na nossa peça processual e a seguir vamos introduzi-las todas. Se tivermos 20 testemunhas, e não é difícil ter 20 testemunhas em determinados processos, lá estamos todos nós, já escrevemos tudo na peça processual, porque se não for introduzida, não é tida como testemunha, por incrível que possa parecer. Ela existe dentro do processo, foi falada, está lá, mas não está na parte do formulário e, portanto, não existe essa testemunha. E nós andamos aqui a duplicar, a quadriplicar trabalho, portanto, nós também temos esses problemas todos que os senhores têm. Eu gostava só de tentar perceber aqui duas coisas. Uma é uma provocação, que é para o senhor orador António Albuquerque. Todas essas competências e propostas de competências que enumerou é com o ordenado que têm? É que essa é a primeira provocação. Não é uma provocação, até é uma ajuda. É uma ajuda. Lança uma escada para algo importante. Não, é que é verdade. Por outro lado, também me pergunto sinceramente, e se calhar é porque não estou a ver bem, e acredito que não esteja, até porque é a primeira vez que ouço falar dessa forma e, portanto, não tenho conhecimento suficiente, mas parece-me que se está também a esgotar muito o poder do Ministério Público. E está-se a dar, eu confesso-lhe que não consigo, para já, não estou a dizer que sou fechada a que possa haver uma evolução nesse sentido, mas não consigo conceber muito bem, até porque quem tem uma licenciatura em Direito, e eu tenho-a, e vou-lhe dizer que quando saí da minha licenciatura em Direito, sabia zero. Ou melhor, eu sabia muito de prática e depois vamos à Ordem dos Advogados, uns, outros ao SES. Sim, sabíamos muita teoria, porque de prática é zero, efetivamente. Portanto, esses 76% que têm o curso de Direito, eu acho que é fantástico, porque a linguagem, efetivamente, percebem-na. A tramitação é que não, porque eu, quando cheguei à Ordem dos Advogados e percebi o que era, efetivamente, a tramitação de um processo civil, pensei, como é que eu demorei tanto tempo a fazer esta disciplina? Mas, se calhar, também acredito que tenha sido problema meu. Não ponho em causa. Mas o que eu acho, com toda a honestidade, é que não consigo conceber, e isto agora falando seriamente, porque também não tenho conhecimento suficiente das várias propostas que foi falando, eu não concebo que um funcionário judicial, seja um oficial de justiça, não vamos falar em funcionários judiciais, um oficial de justiça, que é mais abrangente, possa ter a possibilidade de
fazer uma proposta de parecer, ou fazer uma proposta de acusação, ou do que quer que seja. Eu acho que isso, de facto, é um poder jurisdicional e que tem que estar no Ministério Público, ou, efetivamente, mas acredito que seja eu que tenha percebido mal. Também acredito Doutora, nisso. se me Muito permite- obrigada. Posso? Claro, com certeza. Se me permite, doutora, o que eu disse não foi nada demais. Os OPCs, quando vêm quando finalizam a investigação, vêm com uma proposta de arquivamento de acusação ou então de continuação de novas diligências. Portanto, mas pronto. É lógico. Não, mas atenção, a decisão nunca será do oficial de justiça, a decisão será sempre do senhor magistrado. As acusações são os relatórios finais dos OPCs. E isso é que é Mas isso é outro problema. Isso é outra questão. Não estamos a mostrar. Agora, em relação àquela questão que me falou, como é que nós queremos ter estas funções com o salário que temos? É óbvio que ninguém. Aliás, basta ver. Há bocado falou no número de candidatos, 2000, não? Quando eu entrei para os tribunais, quando eu fiz a prova, até fiz a prova de uma forma que nem sabia para o que ia, portanto, fiz porque alguém me disse que para ir fazer e, portanto, nem sabia onde é que me estava a meter. Isto há 30 anos, eram cerca de 70 mil candidatos. Quer dizer, e depois fazem uma festa porque há 2.000. Quer dizer... Do modelo holandês, por exemplo, dentro da União Europeia, modelo comparado do sistema holandês, Sim, o modelo holandês, por exemplo, na União Europeia, eu tinha aqui vários apontamentos e eu não consegui falar tudo e havia várias fundamentações até para dizer aquilo que eu disse, portanto, justificar o porquê, só que o tempo não permitiu. Mas há vários modelos a nível europeu que sustentam aquilo que eu disse. O modelo holandês é um desses. A Holanda não tem exatamente, não é o mesmo país que é Portugal. E esse é um dos problemas graves. Doutora, já agora, se me permite, eu tinha aqui uns apontamentos, por exemplo, a Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, a CEPEJ, através de vários relatórios e estudos publicados e divulgados, tem defendido que a melhoria do sistema judicial português está intimamente ligada a um novo Estatuto dos Oficiais de Justiça, o qual deverá introduzir, estou a citar, atenção, o qual deverá introduzir de forma mais ampla tarefas de maior apoio aos magistrados, a uma melhoria substancial dos salários e a um adequado sistema de formação profissional contínua. Aí entramos naquela questão de sair das universidades, não chega, tem que haver uma formação muito, muito específica. Também a Comissão Europeia, no relatório sobre o Estado de Direito em Portugal, ele sublinha que a falta de oficiais de justiça em Portugal é crítica, com impacto na eficiência da justiça, em particular nos serviços do Ministério Público. Algo que é agravado com a elevada idade média dos oficiais de justiça e com a proximidade de um elevado número de apresentações no curto e médio prazo. Estou a citar. Esse relatório sublinha ainda a falta de atratividade da carreira devido ao problema dos baixos salários, à falta da devida atualização do Estatuto e às deficientes condições de trabalho, como é generalizado. E também o Livro Branco da União Europeia dos Oficiais de Justiça, do qual o Sindicato dos Funcionários Judiciais faz parte, demonstra que a aposta na carreira de oficial de justiça, na sua formação e no aumento das suas competências, à semelhança dos modelos também alemão e austríaco, trazem inúmeras vantagens para os sistemas judiciais, à semelhança do que acontece nesses países, em prol do Estado de Direito. Portanto, não somos só nós que o dizemos, são um conjunto de organismos europeus, perfeitamente, digamos, não quero chamar o termo certificado, mas com sapiência na matéria. E, portanto, o que nós queremos é melhorar o sistema de justiça. O que nós queremos é trabalhar... Porque eu tinha algo preparado, mas o tempo também não permitiu. Nós temos um ADN muito próprio. E quem nos conhece desde há muitas décadas, quem trabalha nos tribunais, o oficial de justiça sempre trabalhou em prol do cidadão. Sempre se sacrificou. Deixava os filhos na escola à espera para ficar a trabalhar nos processos até tarde, porque cada processo não é um número, como é para os vários governos. Cada processo são pessoas, é uma pessoa, são várias pessoas que estão ali em causa, são várias vidas. E também para os senhores magistrados e para os senhores advogados também fazem isso. Sim, o Tribunal de Justiça da União Europeia são, digamos, no Luxemburgo, que é o caso do Luxemburgo, os referendos, são, no fundo, é o modelo que a gente defende para os oficiais de justiça em Portugal, fazem a preparação do processo para o senhor magistrado. E o senhor magistrado preocupa-se com algo muito mais, digamos, muito mais importante do que aquilo que se preocupa atualmente. Isso não. É a diferença que tem que ser estabelecida é entre o aplicador do direito e o auxiliar. A assessoria. Isto não é passar por cima. É mais do que isso. É mais do que isso. Não confundam com a aplicação do direito. Ninguém vai aplicar o direito a não ser
a não ser Mas eu acho que a questão vai mais do que isso. Nós temos todos, como de manhã foi dito na abertura, nós somos um país de diagnósticos. Temos os diagnósticos todos. Nós todos sabemos quais são os problemas e não resolvemos. E quando nós tentamos sair e resolver o problema, é uma carga de trabalho, é um conjunto de problemas. Então isto, então aquilo, então outro. Nós temos que avançar. Em 2009 criámos os sítios. O sítio está desatualizado. Mas na altura foi uma ferramenta espetacular. E ainda funciona. 2002. Vejam a quantidade de correspondência que nós 2002. não temos que fazer. Desculpa, veja a quantidade de correspondência que nós não temos que fazer porque temos as comunicações eletrónicas para os senhores advogados, para a Direção-Geral de Representação Social, etc. Portanto, foi um passo importantíssimo naquilo que foi a evolução. Portanto, nós sabemos quais são os problemas, mas nós, oficiais de justiça, queremos fazer parte da solução. E a solução passa por isto, valorizar o papel do oficial de justiça naquilo que pode ser valorizado. E essa valorização passa por permitir que esta celeridade aconteça, permitir que os senhores magistrados decidam. E por que razão é que um oficial de justiça licenciado em Direito não pode dar um parecer sobre aquilo que foi feito na fase de inquérito e apresentar ao senhor magistrado? Para o senhor magistrado, com base naquilo, ponderar e, se entender que é necessário fazer mais alguma coisa, determinar que se faça. Não vejo nenhum mal nisso, bem pelo contrário. Por que razão é que o processo não há de chegar limpinho às mãos do senhor juiz para eu poder julgar? Com todas as testemunhas notificadas, com as contestações admitidas. Qual é o problema? Não vejo problema absolutamente nenhum. Bem pelo contrário, vejo ganhos. E são estes ganhos que nós temos que nos focar. Porque problemas, nós todos sabemos quais são. Nós, há décadas, sabemos quais são os problemas. Nós criamos esta imagem daquilo que acontece lá fora. No Luxemburgo, na Alemanha, na Áustria, onde o papel do oficial de justiça é fundamental. É o oficial de justiça que prepara todo o processo e os magistrados limitam-se a fazer aquilo que a lei determina, que é aplicar o direito, julgar e decidir. Mas por que razão é que em Portugal os oficiais não podem fazer isso? Será que o oficial de justiça aqui é filho de um ex menor? Eu penso que não. Nós já demos provas ao longo das décadas que temos capacidade, competência e saber para o fazer. Então porquê é que não passamos e damos o passo em frente? Porquê é que não atribuímos essas competências aos oficiais de justiça? É isso. É isso que os oficiais de justiça preconizam. Obrigado, é avançar. Vamos ter que avançar também mesmo. Acho que há uma última participação. Eu tinha aqui uma questão. Aliás, não era uma questão, era só uma chega. O meu nome é Pedro Nunes, sou Procurador da República e estou colocado em Alcobaça. E Alcobaça faz parte de um processo, de um projeto piloto de desmaterialização, juntamente com a Moita e penso que mais um núcleo no norte, em Chaves. E eu há 1 ano e meio que trabalho com o processo de inquérito completamente desmaterializado. E estes problemas todos foram focados já de manhã e agora. Posso-vos garantir que são potenciados a 10, mais 10. Porque é muito mau trabalhar o inquérito completamente desmaterializado. Tanto é que, e estando em fase de projeto piloto, a maior parte dos processos acabam depois por ser materializados, porque é impossível produzir um despacho, designadamente o despacho final, sem ter o processo devidamente materializado. Agora, não há dúvida que a portaria que vai entrar em vigor, entretanto, no meu ponto de vista, portanto, visa essencialmente uma coisa que não há volta a dar, que é, portanto, a digitalização do sistema de justiça. E aí, de uma maneira ou de outra, vamos ter que nos adaptar a essas coisas que virão a seguir. Agora, a desmaterialização efetivamente vai causar muitos problemas nos tribunais. Nós vamos ter que nos adaptar de uma forma que não estamos habituados, mas vamos ter que lidar com ela. Não sei como, mas vamos ter que lidar com ela. Eu dou-lhe um exemplo. Os tribunais administrativos e fiscais, quando foram criados, nova reforma é de 2004. Processo desmaterializado total. Vai lá ver as toneladas de papel que lá andam. Vai lá ver as toneladas e toneladas de papel que lá anda. O CITAF era desmaterializado. Eu estive na reforma. Eu dei apoio
ao ITIS, nessa altura ainda era ITIS, que estavam a preparar a aplicação informática do CITAF. Fiz a aprovação de uma série de, eu, mais outros senhores juízes e outros senhores procuradores, estivemos a trabalhar nessa reforma para a desmaterialização total do processo administrativo. Agora vão lá ver as toneladas de papel que lá andam. Tem razão. Mas esqueceram-se do papel do Ministério Público e também do tributário. O tributário apenas, penso, julgavam que tinham apenas comissão administrativa. E esqueceram-se também que, por acaso, também tinha intervenção dos procuradores. Eu, na altura, estava no Supremo Tribunal Administrativo e não estava lá para mim. Esqueceram-se dos superiores. Boa tarde. Chamo-me Celso Celestino, sou oficial de Justiça. Trabalho na comarca de Lisboa Norte, que foi a pioneira em termos de desmaterialização do processo. Só voltando um bocadinho atrás, porque eu queria dar uma chega relativamente à questão da desmaterialização, mas só queria dar um passito atrás, falar do processo penal, o papel dos sujeitos processuais e o Estado de Direito, e relativamente à questão oficial de Justiça, que penso que ultimamente fugiu-se um bocadinho dessa questão. O processo penal, hoje em dia, dá muita margem de manobra ao oficial de Justiça. E há 2 ou 3 ou 4 exemplos que posso dar rapidamente. O que acontece é que a forma de pensar das magistraturas tem que mudar um bocadito. Já se nota alguma mudança, mas tem que mudar um bocadito. Por exemplo, vou dar uma questão muito simples. No processo da suspensão provisória do processo, o magistrado do Ministério Público elabora tudo, houve a pessoa e tal, e depois elabora um despacho a dizer suspensão provisória do processo. O arguido, papel, 6 meses, vai pagar X e não sei quantos e tal. O processo vai ao juiz. Vem do juiz, o que é que devia acontecer? O oficial de Justiça pegar no processo, se o juiz concordar, atenção, o oficial de Justiça pegar no processo e dar andamento àquilo. O que é que acontece? A maior parte dos seus magistrados querem que o processo vá concluído porque tem que dar o despacho de não sei o quê, repapel, repapau e não sei quantos. Isso é uma inutilidade. O Código já diz isso. Há mais coisas. Processo em fase de inquérito. O Sr. Magistrado dá a acusação. Há notificações, correram os prazos, está tudo direitinho e não sei quantos e tal. O que é que deve acontecer? O oficial de Justiça pegar no processo e mandar para julgamento. O que é que acontece? Há muitos magistrados que ainda hoje em dia pedem quero ver o processo, por isto e aquilo. Se houver algum incidente, é lógico que o oficial de Justiça vai abrir conclusão porque quem decide é o magistrado. Mas o Código de Processo Penal já diz, correndo os prazos, o processo tem que ir para julgamento. Se não há nenhum incidente, não se levanta nada, porquê é que tem que ir outra vez ao gabinete do magistrado? Para andar mais uns quilómetros? O processo não precisa de andar muito. Há várias questões. A mesma coisa da suspensão passa-se com a dispensa da pena. Não é? Já há um magistrado que diz, eu quero que seja dispensa da pena. Outro magistrado diz, sim senhor, concordo. O que é que vamos fazer? O que está no Código, fazer as notificações. Isso compete ao oficial de Justiça. Portanto, mesmo hoje em dia, há muita coisa que compete ao oficial de Justiça fazer porque está no Código. O oficial de Justiça tem que seguir aquilo que está no Código. Sobre a direção funcional do magistrado respectivo, sim senhor, mas segue aquilo que está no Código. Ou nos códigos, melhor dizendo. Não é? E isso é coartado hoje em dia. Infelizmente é o que acontece. Não é? Posso dar mais exemplos. Mas agora, voltando um bocadinho atrás e falando da digitalização processual, que é diferente da automatização do processo. É diferente. O processo está digitalizado. E hoje em dia, quase toda a gente tem 2 ecrãs. Um para trabalhar com as coisas, não é? Para ver o que é que está a fazer, e outro para ver o que é que foi ordenado. Pelo menos acontece isso já com os oficiais de justiça. Os magistrados também têm mais do que um. E tem situações que o processo foi dado despacho de acusação, o despacho de acusação foi junto. Notificou-se, e estou a falar em termos de desmaterialização processual, e temos na comarca de Lisboa Oeste, peço desculpa, disse Lisboa Norte, tive de Lisboa Norte, que foi onde eu estive anteriormente, peço desculpa, Lisboa Oeste, peço desculpa. O processo foi, a notificação foi imprimida, foi junto ao processo físico. As notificações ficaram no sistema eletrónico digitalizado, não foram imprimidos, conforme ordens de serviço que temos.
Vieram as provas de posse, as notificações feitas pelos OPCs, veio tudo, estava tudo direitinho. Foi ao magistrado titular que ordenou que o processo fosse para julgamento. O processo foi para trás. Porquê? Porque o senhor magistrado judicial entendeu que o que não está nos autos não existe. Só que os autos é só o processo físico. Ok, tudo bem, o processo penal ainda não está em vigor a desmaterialização. Mas, bolas, são meses que se perdem, as notificações que foram feitas, está tudo certinho, está tudo direitinho. Vem para baixo só por uma questão formal. Por amor de Deus. Nenhum advogado levantou essa questão, mas o próprio magistrado titular que ia julgar o processo, porquê que o mandou para trás? Muito bem, podíamos ficar aqui toda a noite, já percebi. Ficávamos aqui toda a noite. Já percebi que há aqui muitos problemas para resolver. Última participação. Sim, então. última. Eu até ponderei não fazer, mas ouvi tantas vezes aflorarem o mesmo problema que se impõe que eu faça uma explicação. O meu nome é Lígia Salbani, atualmente estou na inspeção, atualmente desde 22 na inspeção do Ministério Público. O que quer dizer que, pronto, vejo muitos processos, como devem calcular, centenas e, portanto, várias comarcas, e tenho atualmente uma visão mais transversal. E o que eu queria aqui esclarecer, porque já ouvi isto independentemente das críticas, e que são muitas, que eu também as tenho e todos temos, que tenho em relação à nossa plataforma digital de trabalho, que é o Sítios, não é? A dificuldade que há, as dificuldades que apresenta, desde logo porque foi uma plataforma que foi feita a pensar na judicatura, no trabalho do juiz e não do Ministério Público, certamente, porque não, portanto, serve às nossas finalidades e os nossos objetivos, claro. Mas o que acontece é que o que eu vejo, e o grande problema também do Sítios, que é a ferramenta com que parece que vamos ter que continuar a trabalhar, não sabe até quando. Eu cada vez agora nestas funções, quase todos os dias, eu e o meu secretário até nos rimos, mas quase todos os dias, não, mas todos os meses descobrimos novas funcionalidades. Para nós foi uma surpresa por falta de formação. Portanto, é uma ferramenta que tem até muitas funcionalidades excelentes, mas que ninguém sabe porque não há formação. E eu acho que o que devemos exigir é que essa formação seja dada não só aos magistrados como aos seus funcionários, que trabalham diariamente mais do que nós até com os sítios hábiles, e comece no SES, que é o que não acontece. E, por exemplo, uma das coisas que eu descobri isto já muito anteriormente, quando fui coordenadora da comarca de Castelo Branco, e tenho vindo a chamar a atenção dos colegas inspecionados, porque também já reparei, quase ninguém sabe, e aqui notei mais uma vez, nomeadamente pelo que disse a excelentíssima bastonária e a senhora advogada ali que também pôs o problema, é em relação àquela chatice, que é mesmo a chatice, nós termos estado a consultar e a abrir PDF por PDF e a andar com aquilo naquela letra pequenina, etc. É uma canseira, faz mal à vista e deixa-nos irritados. Simplesmente há uma forma, não sei se está acessível essa funcionalidade para os senhores advogados, mas está necessariamente acessível para os magistrados, que é descarregar o processo. E descarregando o processo, nós temos o processo todo aberto à largura do próprio ecrã de computador que temos, não é que pode ser grande ou pequeno, e andamos para trás para a frente. É evidente, tem sempre o problema de se transformar, em vez de ser um conjunto de PDFs, é um PDF grande, vá lá, tipo e-book, mas em PDF continua a ter as desvantagens, e que nos causam várias entropias, como é óbvio, de não ter o OCR, não se poderem fazer pesquisas, nomeadamente por arguido, conclusão, por isto, que é para irmos aos sítios certos, e isso é mau. Mas é melhor do que nada, porque já não nos obriga a estar ali a abrir documento por documento. O que eu tenho notado, a minha experiência, é que a maior parte das pessoas que eu inspecionei até agora não conheciam essa funcionalidade, que é descarregar o processo. Aquilo demora um tempinho, mas se descarregarmos os processos, temos a descarregar logo, antes de começar a trabalhar,
depois podemos fazer um PDF até no nosso ambiente de trabalho ou numa pasta só desses processos e trabalhar com eles mais à vontade, porque funciona, como eu disse, como um e-book. Embora não da forma perfeita, pela falta do OCR e dos metadados e das outras coisas todas que se tem aqui falado e com razão. Era só mesmo esta Obrigado, chega, doutora Lígia. que Muito queria obrigado. dar mais nada, mais em termos, vá lá, para ajudar os colegas e quem trabalha Obrigado. com sítios. Muito Quero obrigada. agradecer também a todos os que participaram e também em especial aos elementos aqui deste painel. Está feito o diagnóstico, estão também apresentados os problemas, algumas soluções que foram aqui trazidas e percebe-se que há ainda muito caminho por fazer. O caminho é longo, não é? E pronto, muito obrigado. Obrigado a todos. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted to one time see you laughing. I only wanna see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanna see you bathing in the purple rain. I'll never wanted to be your weekend lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanna see you underneath the purple rain. Honey, I know the times are changing. It's time we return for something new. That means you too. You say you wanna lead out, but you can't seem to make up your mind. I think you gotta close up and get it to the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, oh purple rain. Purple rain. I wanna see you in the purple rain. Purple rain.
stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails he makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Through the storm we reach the shore. You give it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. I can't leave. With or without you. My hands are tied, my body's bruised. He's got me with nothing to win and nothing left to lose. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give yourself away. With or without you. With or without you, my love, I can't live. With or without you, I said with or without you. With or without you, my love, I can't live. With or without you. With or without you. Said I can't live without you, baby. With you, my love. Oh, with or without you. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease.